A Maison de la Radiestesie é uma espécie de lugar que cientistas do mundo todo, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, aqueles que mexem com quiropraxia, eles além de mexer com as suas técnicas, outros que mexem com ervas, eles usam também a radiestesia para aperfeiçoar cada vez mais. E essa casa é muito antiga e fica em Paris, na Ilha de la Cité, né? Naquela ilha perto daquela região onde está Notre-Dame, aquele lugar todo. E dentro dessa Maison de la Radiestesie, eles têm muitos instrumentos, pêndulos especiais, eles têm cristais, eles têm gráficos, né? Tem livros também sobre isso, tem algumas mesas, mas eu trouxe de lá alguns cristais, alguns gráficos, etc., né? Tinha lá, inclusive, eles estavam vendendo uma mesa chamada mesa Ouija. É uma mesa que tem o alfabeto de A até Z, tem números, mas essa mesa tem componentes que é arriscado para todo mundo mexer. Nem todo mundo deve mexer com aquilo, porque quando você mexe com esse mundo sutil, você tem que estar, de certa maneira, assim, protegido, porque você pode pegar energias e essa mesa Ouija não tem elementos de proteção suficiente, ou pelo menos eles não ensinam isso. Muita gente ficou estranha depois que mexeu com a mesa Ouija. A nossa mesa, nós corrigimos alguns problemas ligados a isso para evitar esse tipo de interferência negativa, né? Então, na Maison eu trouxe alguns gráficos e tudo mais. Quando nós começamos a usar em um outro sequestro, os gráficos que eu tinha trazido, os cristais, a frequência que a pessoa estava precisando para sair do sequestro não foi atingida com o material da Maison de la Radiestesie. Então eu tive um insight, que eu usei um mantra que comecei a usar lá em Paris. Falei, por que eu não vou usar esse mantra nesse caso do sequestro? E quando eu usei esse mantra, que também era de Paris, né? A moça que recebeu esse mantra, ela está com uma energia de conservação incrível, ela morreu não sei quantos anos atrás, está incorrupta, né? Então a gente vê que um mantra desse tem alguma coisa boa, porque conserva a pessoa e assim por diante. Então, quando eu usei a frequência da pessoa que estava sequestrada, subiu bastante, coisa que eu não tinha conseguido com esses cristais, esses gráficos que eu tinha trazido na Maison. Então eu percebi que existia uma maneira diferente de você levar as frequências, até de maneira mais intensa do que com os gráficos, com os cristais. Então a gente procurou preparar isso para a mesa quântica para usar, né? Quando eu comecei, eu cheguei da Europa, eu tinha pedido na mesa a viagem, veio a viagem, fiquei impressionado, porque fiquei um mês lá, fui para Roma, fui para Paris, inclusive visitar a Maison, conheci Notre-Dame, e depois eu fui para França, né? França, Alemanha e Itália, né? Só que na Itália eu fiquei mais em Roma, no máximo eu fui para uma cidadezinha para conhecer lá um fenômeno que estava acontecendo lá na cidade de Genazzano, um quadro que tinha uma energia muito curiosa lá, eu fui lá para ver também esse quadro. Então, como eu estava com o pêndulo, eu fui medir tudo, porque sempre me interessa. A viagem, quando você tem a radiestesia, fica uma viagem super interessante, você pode medir um monte de outras coisas e tal. Quando nós voltamos de lá, o que aconteceu? Aqui no Brasil, algumas pessoas falaram, olha, meu sobrinho foi sequestrado. Eu falei, olha, eu nunca peguei caso de sequestro, mas se você puder falar com a sua irmã e conseguir do seu sobrinho um código dele, um DNA. Como assim DNA? DNA é qualquer coisa ligada ao lado biológico da pessoa. Pode ser um fio de cabelo, um pedacinho de unha, que lá tem toda a frequência do seu sobrinho. Ah, eu vou falar com a minha irmã. Ela trouxe com a irmã dela, falou, tinha uma escova que tinha um fio de cabelo, e lá tem todas as informações.
Claro que eu tenho que treinar para saber que grau de informação que eu estou pegando, porque se eu tiver treinado pouco, eu vou pegar um grau lá embaixo. Então, quanto mais vocês treinarem, vocês vão perceber que a gente vai ter acesso a mais informações. E curiosamente deu onde que estava o rapaz. Era uma coisa nova para mim, nunca ninguém tinha me ensinado como usar a radiestesia no caso de sequestro, e eu falei, eu sei subir a frequência. Então eu perguntei para o meu supraconsciente qual é a frequência que ele estava, espiritual. Deu um valor X. Qual é a frequência ideal que eu poderia tirar ele daquele sequestro? Aí o supraconsciente, através do pêndulo na mesa, no relógio, fala a frequência que você tiraria ele do sequestro seria a frequência Y. E eu comecei então, nessas pesquisas, eu perguntei, o que eu posso fazer? Manda floral, porque acusava que eu devia mandar floral de Bach. Na clássica a gente ensina, ele indica o floral, como a gente imita o floral, etc. Então eu falei, qual o floral que eu devo mandar? Aí pedia um floral para medo, um floral para excesso de preocupação, porque certamente ele estava com muito medo, não sabia se os sequestradores iam matar ou não, tal. Aí começou a me cair a ficha. Eu falei, será que eu posso usar o DNA do rapaz sequestrado para servir de antena, para espargir o floral em todas as regiões onde está o cativeiro do rapaz? O supraconsciente falou assim, pode. Nossa, então é outra coisa que eu não sabia que eu podia fazer. Usar o DNA da pessoa para ela, o supraconsciente dela ficar trabalhando aquele pessoal que está lá, que são os sequestradores, né? Para ficar mais calmo, para não fazer nenhuma loucura, né? Então eu falei, puxa, que coisa interessante. Só que quando eu perguntava, tá vindo distorção? Tá. Por quê? Porque o ambiente era um ambiente hostil. Então eu comecei a medir também isso, que eu não sabia que podia ser feito, que você, assim como o celular, você fala a voz, a pessoa ouve e ela responde. Então, ela me dá um feedback daquilo que eu perguntei, por exemplo, para ela no celular. Na radiestesia é assim, a gente tá com o código da pessoa, que seria o DNA, eu mando uma determinada frequência e eu vejo o feedback, eu vejo a resposta daquilo. E quando eu ia medir, a resposta está voltando 100%? Não. Por quê? Está vindo distorcida, porque o ambiente estava sendo hostil. Porque eles eram sequestradores de má índole, gente que queria extorquir a pessoa, aquele pessoal do mal mesmo, né? Então, essa questão da distorção era isso. Para mim foi uma surpresa, que eu não sabia que a gente podia medir, usar a pessoa sequestrada para... O rapaz sequestrado nem sabia que o supraconsciente dele estava fazendo aquilo. À distância eu dizia, o que eu devo fazer? Manda floral para que todo mundo fique calmo. Aí ele recebia o floral, o supraconsciente dele espargia naquele cativeiro aquilo, e o rapaz nem sabia o que estava acontecendo com aquilo. O supraconsciente estava fazendo um monte de coisa, então você pode interagir com a pessoa. Então eu falei, nossa, quantas informações, e para mim foi um verdadeiro aprendizado isso. Falei, que coisa interessante. Aí eu peguei esse primeiro sequestro, o rapaz foi solto, o segundo também, não pagaram resgate, teve um terceiro que eu estava dando aula sobre isso lá em Brasília, e eu fiquei então impressionado. E tem alguns casos de cachorros que foram encontrados e tem outros que não foram encontrados, né? Às vezes por outras razões. Por que não foi encontrado? Tem alguma razão. Então a gente tem que pesquisar. A radiestesia ela se presta muito a isso, né?